Amém. Acho que é de avisos, eu acho que é só isso. Quantas pessoas estão nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Aqui desse lado. Vocês podiam ficar de pé só para que a gente pudesse visualizar vocês melhor? Temos ali. São família aqui? Família? Aqui também? São família? Sejam muito bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Aqui desse lado, quantas pessoas estão? Eu os conheci aqui na entrada, seu José, sejam muito bem-vindos. No nome de Jesus, aqui também um jovem. Seja bem-vindo, querido, no nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Vocês vão receber uma ficha da recepção e é para você se sentir à vontade de preencher essa fichinha, tá? E a gente tem uma forma de ter um contato e podermos orar pela sua vida. Amém? Para vocês que nos visitam pela primeira vez, a gente quer pedir perdão, um pouco do calor, né? A gente está com um problema aqui da neoenergia, e a neoenergia não está fornecendo para a gente uma energia de qualidade. A gente fez um projeto para elevar essa carga e estamos aguardando o atendimento da neoenergia, e esse é um motivo pelo que os nossos ar-condicionados não estão funcionando. Na igreja, vamos orar por isso, amém? Vamos entrar em oração para que haja esse atendimento de forma mais célere, no nome de Jesus. Vamos orar? Você pode orar comigo? Se você puder, feche seus olhos aí onde você estiver, respire fundo, de verdade, né? Faça uma inspirada aí de verdade. Aquieta a tua alma nesse momento. Senhor, eu quero te pedir na pessoa do teu Espírito Santo, que o Senhor possa vir agora mais uma vez sobre cada pessoa que aqui está, e que o teu Espírito, ele possa nos visitar hoje de uma forma individual, pessoal, Senhor. Vá na nossa singularidade, nos atinja com a sua palavra e com a voz poderosa do teu Espírito Santo, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa remover, Pai, toda a ansiedade excessiva, e que tu possas aquietar alma e mente nesse momento, e que, ó Deus, o teu Espírito possa ministrar a paz que excede todo entendimento, Senhor. E que estejamos prontos, aptos a acolher a boa semente, que uma vez plantada num bom solo, ela floresce a 100 por 1. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus, que teu Espírito tenha liberdade e possa, ó Deus, me conceder graça para falar apenas o que o Senhor quer que eu fale, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deixa eu fazer aqui um histórico, aqui uma cronologia rápida. Daquilo que nós temos acho que até alguns meses temos falado e temos reincidido numa mesma palavra, né? E quando o Senhor está fazendo isso, sem sombra de dúvidas, o Senhor, ele quer sedimentar, ele quer fundamentar o nosso coração, né? Ele quer preparar o nosso coração para esse tempo, né, que nós estamos vivendo. E nós temos falado muito sobre a preparação para o tempo do fim, para os dias difíceis, para os dias maus, né? E a gente tem dado essa atenção, né, para que nós venhamos a nos despertar e termos uma leitura espiritual do tempo que nós estamos vivendo e daquilo que nós iremos viver. Esse discernimento, né? E é uma importância muito grande isso, porque talvez a gente tenha dado uma ênfase grande
não que ela não precise ser dada, de uma essência de evangelho, mas talvez a gente tenha dado muita ênfase ao longo de muitos anos, de um evangelho que acreditamos, né? Um evangelho que abençoa, que é abençoador, um evangelho que é curador, que é libertador, um evangelho que resolve muito dos nossos problemas, amém? Quem teve muitos problemas resolvidos aí depois do evangelho? Nossa, muita coisa, o Senhor pôs em ordem e resolveu muitas coisas na nossa vida, isso é uma verdade, né? Mas no meio de tudo isso, talvez nós tenhamos encoberto, né, um evangelho que nos permite passar também por aflições, por dificuldades, por dores, né, por decepções, por traições, perdas, enfim. Mas isso está tudo dentro do pacote dessa escola da vida que o evangelho abrangeu e alcançou a cada um de nós. Amém, irmãos? Porque o evangelho também fala sobre isso. Mas talvez a gente tenha dado muita ênfase a só essa parte do benefício. E sem sombra de dúvida, o evangelho trouxe muitos benefícios para nós. Alguém pode dizer amém por isso? Sim ou não, irmão? Então dê uma salva de palmas para aquilo que o evangelho tem trazido para nós, que é tão significativo e relevante. Mas dentro dessa caminhada, dessa jornada, a gente entende que também nós, no processo de sermos forjados, nós também vamos passar por embates, por lutas, por guerras, né? Até mesmo porque, queridos, os guerreiros, eles só podem ser forjados na frente da batalha, sim ou não? Né? Os soldados só podem ganhar experiência quando eles passam pelas experiências das guerras. E podem treinar outros em cima disso. Os marinheiros, eles também só são forjados nas tempestades. Os atletas também só são forjados nas disciplinas, né? Nas dores e nas privações que o processo de ser um atleta de alta performance ele passa. Então, nós não vamos ignorar essa realidade em si. E o evangelho, ele fala muito sobre isso. E João capítulo 16, verso 33, fala de uma forma muito contundente. E vocês sabem disso. Coloca, por favor, para mim, João 16, verso 33. O Senhor Jesus falando, ele declara: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Diga paz. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa que é muito importante. Existe uma paz que o Senhor derramou no nosso coração. Amém? E ela excede todo entendimento. E ela é muitas vezes incompreensível e irracional. Porque mesmo em meios a tantas adversidades, a guerras, lutas, privações, mas tem uma paz que foi colocada lá dentro de nós. Amém, irmãos? Que nos faz confiar, que nos faz entregar, né? Essa palavra que Liu trouxe, que em meio às pedras, em meio ao desnível, em meio às dificuldades, nós podemos confiar nele e ter paz no nosso coração. Amém? Então, ele nos encoraja a ter ânimo. Mas essa palavra é uma palavra global para todo mundo.
ela não se restringe apenas a nós. Ela diz, olha, no mundo, o mundo, e no mundo, nós todos vamos passar por aflições. Não existe, né, bons e maus. Essa palavra, ela alcança, porque o sol também, ele nasce para os justos e os injustos. Então isso não isenta ninguém. Todo mundo vai passar por aflições, por situações, né? Situações adversas mesmo. Todos estarão passando por isso. Mas eu quero lhe encorajar e a dizer que existe uma estirpe privilegiada, que está um pouco fora dessa realidade. E eu quero que você receba essa palavra com alegria e encorajamento, amém? Coloca aí o Salmo 34, verso 19. Olha o que o salmista, ele declara. Esse salmo é tão poderoso, esse Salmo 34. Pois você lê esse salmo porque ele é riquíssimo, mas de tantas coisas que ele fala. Ele diz, mas muitas são as aflições do... O Senhor falou lá no livro de João que no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci. Mas aqui ele está falando dos justos. Tem justo aqui nesse lugar? Tem justo aqui nesse lugar? Mas aqui ele diz que muitas são as aflições do justo. O mundo vai ter aflição, mas os justos vão ter mais aflição. Posso ouvir um amém caloroso por isso? Amém, irmãos? Ele declara, né? Ele quer dizer, irmãos, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas escolhas, a nossa escolha de ser justo sobre a terra, de ser coerente, de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser íntegro, de não negociar com princípios e valores, vai gerar um acréscimo de aflições, amém? Vai gerar um acréscimo. Mas o que eu estou falando é a realidade do nosso dia a dia, sim ou não? Porque me diga uma coisa, ser verdadeiro não é custoso para a gente? Não gera desconforto ou não? Não gera embates ou não? Ser honesto não é custoso? É custoso ser honesto. É custoso a gente querer e viver uma vida santa, sim ou não, irmãos? É custoso. É custoso para nós defender os nossos valores. É custoso. E isso gera aflição. Mais do que qualquer outra pessoa. Porque andar de forma reta, íntegra, e se desviando do mal, irmãos, é trabalhoso isso. Ser mais um no meio da multidão não é problema nenhum. Mas a gente andar, aqueles que desejam andar na justiça, terá uma medida maior de aflição. Terá um caminho muito mais estreito, apertado. Mas essa palavra diz que de todas o Senhor nos livrará. Amém? Amém! De todas o Senhor nos livrará. Mas sabe o que quer dizer isso? É que as aflições, elas não vão nos prender e nos paralisar. Amém, irmãos? Elas não vão nos afogar. Elas não vão nos fazer sucumbir.
E olha, queridos, graças a Deus, que o Senhor não nos enganou, amém? Está tudo claro. O problema é que às vezes nós queremos apenas as benéficias do Evangelho do Reino. E quando as situações, na verdade, elas nos sobrevêm, nos vêm também questionamentos o porquê. Mas está tudo tão claro. Está tudo tão bem posto e definido. E essa é a realidade do ser igreja. Ah, irmãos, a gente tem vivido, de fato, tempos muito difíceis. Porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque às vezes não cabe dentro de mim, eu tenho que ser boca profética mesmo. Porque, queridos, veja o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Veja o que acontece com as pessoas que defendem a vida e condenam o aborto. Vejam aquilo que acontece com pessoas que defendem jovens e condenam a descriminalização das drogas. Veja, o que acontece com as pessoas que querem defender as crianças e se levantam contra as ideologias de gênero. Veja, somos taxados de tudo. E até a linguagem, ela é mudada para nos atingir. Somos taxados de retrógrados, somos taxados de atrasados, somos atrasados de xenófobos por ser patriotas. Ser patriota é ser xenófobo. Amar a nação é ser xenófobo. A gente é acusado de ser fundamentalista. E veja como é que a linguagem ela é distorcida. O que é ser uma pessoa fundamentalista? É uma pessoa que tem fundamento. Amém? Então nós somos fundamentalistas, sim. E queremos permanecer sendo fundamentalista, sim. Mas as pessoas, elas querem demonizar o que é ser fundamentalista. Vocês estão entendendo isso? E nós não podemos retroceder nessa situação. E outras coisas, somos taxados de ultrapassados, de racista, nazista, fascista, tudo que você imaginar. Que nós temos discurso de ódio. Agora, me diga uma coisa. Vocês viram o que aconteceu na abertura das Olimpíadas? Aquilo é normal? Aquilo pode. Então, queridos, não dá. Literalmente não dá. Aquilo é uma afronta, gente, a nós. Uma afronta ao nosso cristianismo, ao nosso Cristo, aos símbolos dos nossos valores. E como é que uma nação se passa para isso, gente? Como é que uma nação se passa para apresentar uma abertura daquela? Para fortalecer o ativismo LGBT. Completamente degradando os nossos princípios. Isso aí não é cristofobia, não. Ah, irmãos, não dá não, irmãos. Agora o interessante, e mesmo assim nós somos taxados de muitas coisas. Mas em 2015, um colunista do jornal Charlie Hebdo, da França, ele fez uma caricatura de Alá em 2015. Apenas uma caricatura de Alá. E meses depois, terroristas entraram dentro desse jornal e mataram mais de 12 pessoas. Inclusive os colunistas que fizeram isso.
Isso é ser terrorista. Por que eles não fazem isso mais com Alá, com Maomé? Mas fazem conosco, os cristãos. Então, queridos, sabe por quê? Porque mesmo nós sendo taxados de tudo isso, o evangelho que nós cremos, ele não é um evangelho que persegue aqueles que têm uma fé diferente da nossa, que perseguem ao ponto de matar. No nosso evangelho, nós somos desafiados a amar os nossos inimigos. E é por isso que eles fazem tudo isso. Mas isso não quer dizer que tenhamos que ficar acuados, calados, silenciados e sejamos impedidos de repudiar fatos iguais a estes. Está falado? Posso ouvir um amém por isso? Mas essa noite eu quero estar falando, fechando esse parênteses, sobre 3 ambientes de aflições que nós temos vivenciado de uma forma recorrente e que precisamos saber trabalhar esses ambientes. E talvez o maior ambiente, o que mais tem alcançado pessoas, é o excesso de passado. O excesso de passado, ele tem sido talvez o ambiente onde tem sido mais gerado aflições, tem gerado limitações dentro da nossa história de vida. E muitas vezes existem pessoas que estão presas e têm essa prisão do passado, esse excesso de passado tem gerado transtornos, desequilíbrios, limitações e, por não dizer no final da linha, depressões, que tem gerado uma devastação dentro do emocional de muitas pessoas. Tem muita gente que se encontra, presa ao passado. E todo aquele que está preso ao passado, ele limita o seu presente e compromete o seu futuro. E nós precisamos, de fato, não ignorar o passado, mas nós precisamos enfrentar o nosso passado, ressignificar o nosso passado e podermos vencer, encarar ele, para que, mesmo que as dores que tenham sido geradas dentro do nosso passado, que nos gerou estagnação, paralisias e limitações, elas possam ser vencidas e possamos prosseguir de forma livre para viver o presente que Deus concedeu para nós e que é todos os dias o Senhor nasce um novo dia para mim e para você, e nós precisamos agradecer ao Senhor por esse dom da vida, por essa bênção que é o Senhor nos dá mais um dia de vida, e é por isso que mais um dia de vida se chama presente, porque é um presente de Deus. Então, queridos, nós precisamos tratar isso. Muitas pessoas dizem, que nós precisamos esquecer o passado. Mas não adianta esquecer o passado. O passado, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser curado. Ele precisa ser liberto. Ele precisa gerar um novo significado e uma nova razão para nós. E reformularmos ele. Não para que ele sirva para nós como amarras,
mas que ele sirva para nós como uma alavanca para nos empurrar para frente. Amém ou não amém? Então, isso significa ressignificar. Eu não vou deixar essas amarras me prenderem, mas eu vou utilizar ela. E uma vez que elas são soltas, uma vez que elas são rompidas, essas amarras, quebradas e rompidas, elas vão me empurrar para o centro do meu propósito. Amém, irmãos? E Deus, Ele é poderoso para fazer isso, sim ou não? Ele tem feito isso na sua vida? Ele fez isso na minha vida e eu sei que Ele continua, e Ele fez isso e está fazendo isso na vida de muita gente. Mas se você ainda não conseguiu romper com isso, procura ajuda. Procura ajuda. Porque há ajuda profissional de pessoas que são capacitadas para trabalhar essas amarras. Essas memórias que ficaram lá te paralisando, te prendendo, te esterilizando de tantas coisas. E eu tenho certeza que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai te ajudar a romper com essas amarras. Amém, irmãos? E é por isso que Salomão, ele declarou isso e disse: olha, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque uma vez com que essas memórias, e memórias, queridos, não existe memória do futuro nem do presente, amém? Só vai existir memória do que é do passado. Então, ele está dizendo que precisa de fato ser resolvidas as memórias que foram travadas lá atrás. E que uma vez filtradas, elas não irão causar mais nenhum tipo de dano ou transtorno em nenhum de nós. Amém? Por quê? Porque elas foram memórias que foram curadas, memórias que foram soltas, liberadas, e que não se tornaram presas, e não se tornaram amarras limitantes dentro da jornada e da caminhada de vida que o Senhor tem para nós. Amém? Porque nós acreditamos num Deus que cura, num Deus que restaura, num Deus que dá uma nova visão e um novo olhar. Amém, irmãos? E olha, e tudo isso o Espírito Santo nos traz. Irmãos, eu tive muitos problemas com meu pai, muitos problemas de relacionamento. E olha, na minha inexperiência eu não entendia porque meu pai era tão travado nas emoções daquele jeito. E para mim isso era muito doloroso, era muito dolorido isso, né? Não ter um pai que não expressasse nenhum tipo de emoção e de sentimento. Eu não compreendia, porque eu via nos outros pais isso de uma forma muito tranquila, um abraço, né? Um abraço, um cheiro. Aqui o nordestino gosta de cheiro, né? Um cheiro, como é bom o cheiro, né, irmãos? Não é bom o cheiro? Um cheiro é muito bom, irmãos. A gente aqui no Nordeste, a gente é privilegiado, porque o nordestino ele cheira. Ele não beija, mas ele cheira, irmãos. Isso é muito bom. Então eu senti a falta de um cheiro de pai, um colo de pai, né? Um incentivo, um encorajamento. Não tive nada disso, fora os outros problemas que eu tive com o alcoolismo do meu pai, e que foram muito difíceis. Mas, a partir do momento que eu conheci a história do meu pai, irmãos, tudo isso foi ressignificado no meu coração. Vocês estão entendendo? Todas as minhas mágoas foram embora. Todas as minhas carências foram embora. Todas as lacunas foram embora. Sabe, as memórias ruins, elas foram reprocessadas, porque em meu coração, o meu coração ele foi inundado por uma compaixão pela vida do meu pai.
por entender que ele teve uma vida muito mais difícil do que a minha. E ele não conseguiu, preso também nas suas feridas, conseguir entregar para nós algo que ele não recebeu. E que pela falta do conhecimento, do próprio Jesus, isso não conseguiu ter tempo suficiente dele ressignificar tudo isso. Então, irmãos, tudo isso fez sentido para mim. E hoje não existe nenhum tipo de memória ruim do meu pai. Existem as memórias que me trazem esperança, que me fazem bem, que me levantam. Amém, queridos? As outras, elas foram lançadas a um filtro e elas não me ferem, elas não me paralisam, elas não me limitam, porque o Senhor me ajudou a ressignificar tudo isso. Eu posso ouvir um amém por isso? Porque você pode mudar todo o contexto das coisas e das amarras que prendiam você lá no passado, fazendo com que Deus reabra na sua visão e no seu coração todas essas coisas, Tem muita gente, queridos, que não conseguem lidar com as coisas do passado, e esse excesso de passado às vezes compromete toda a nossa vida. Existia um homem que não conseguiu processar o seu passado, e por conta disso ele comprometeu toda a sua vida. E às vezes tem muitas coisas, queridos, que dentro dessa escola da vida, a escola da vida, ela não é justa, amém? Ei, o mundo não é justo, amém? Não é. E nós precisamos saber processar tudo isso. Mas existe um personagem que vocês conhecem chamado Caim, que não conseguiu processar uma situação que aconteceu, E que, vocês sabem, que por conta de uma oferta, irmãos, você já parou para pensar que o primeiro homicídio na Bíblia aconteceu por conta de um culto? Um culto. Caim e Abel estavam cultuando ao Senhor, e ambos trouxeram uma oferta. A oferta de um foi aceita, e a outra foi rejeitada. E aquilo não conseguiu ser processado no coração de Caim. Você já parou para pensar que dentro da vida de Abel, Abel não se tece nenhum comentário, que Abel se sobressaiu por conta disso, que Abel, ele levou vantagem em cima disso em nada, e que ele quis se sobrepujar sobre a vida de Caim pela oferta dele ter recebida. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso, sobre Abel. Abel considerou aquilo e tocou a vida dele. Mas Caim, ele não conseguiu processar. Depois daquilo, aquilo ficou uma marca, porque o seu coração era um coração que não conseguiu processar, mas era um coração invejoso, um coração que estava maculado, contaminado, e ele não processa aquela rejeição. E por conta daquela rejeição, não foi por conta de Abel, mas quando ele olhava para Abel, ele alimenta um sentimento em Abel que não tinha a ver com Abel, mas tinha a ver com a sua rejeição. E por conta disso, de não conseguir processar isso, ele mata seu irmão. Ele poderia ter seguido a sua vida e ter considerado aquilo que Deus havia falado para ele, e disse: Caim, Caim, olha para o teu coração. Caim, olha para ti. O Senhor alerta ele
daquilo que era a motivação do seu coração, intenção do seu coração. Mas ele não processa. E queridos, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes, quando nós não conseguimos processar as coisas do nosso passado, nós ferimos pessoas. Nós matamos pessoas. E nós fazemos mal a nós mesmos também, por conta desse passado aprisionado, que muitas vezes nos leva a viver uma vida de muitas aflições. Sim ou não, irmãos? Então nós não podemos deixar o passado nos gerar tantas aflições, queridos. Mas nós precisamos saber gerenciar todas essas coisas. Mas uma outra coisa, e olha aqui para mim, que também tem gerado um nível de aflição não menor, é o contrário, é o excesso de futuro. Porque às vezes a gente não consegue gerenciar o nosso... Você sabe como é que se chama o excesso de futuro? Como é o nome? Ansiedade. Tem alguém assim que passa por esse problema aqui, não? Tem alguém aqui ansioso aqui, não? Que tem um problema de excesso de futuro? Ansiedade. Ansiedade se chama exatamente isso. É um excesso de preocupação com o futuro. E por conta de uma ansiedade desequilibrada e excessiva, pessoas ficam doentes por isso. Sim ou não, irmãos? Talvez seja um dos maiores males do século de hoje, seja a ansiedade. Né? Porque a gente quer controlar o nosso futuro. Ei! Quem controla o teu futuro é Deus. Ele é dono do teu presente e do teu futuro. Você não precisa controlar o seu futuro. Você não precisa deixar a ansiedade lhe corroer, lhe consumir, pela sua insegurança, pelo seu medo, pela sua dúvida, gerar essa aflição exacerbada dentro de você. Não é esse ambiente que vai tornar ainda pior esse gerenciamento da nossa jornada e da nossa vida, irmãos. E hoje, se nós precisávamos fazer algo, nós precisamos gerenciar as nossas aflições. Precisamos. Porque, por conta da ansiedade, você acha que pessoas tomam decisões precipitadas por causa da ansiedade? Sim ou não? Decisões, muitas vezes, são tomadas de forma precoce, antecipada, por conta da muita ansiedade. E às vezes, uma decisão errada pode comprometer toda a sua vida. Sim ou não, irmãos? Compromete. Compromete. Porque entrar em um relacionamento errado pode comprometer toda a sua vida. Pela sua muita ansiedade, por um desespero interior, por uma insegurança, por um medo. Quantas pessoas talvez não tenham entrado num relacionamento errado, precipitado, com medo de ficar só, com medo da solidão. E a ansiedade gera tudo isso. E Filipenses 4:6, irmãos, fala sobre ansiedade. E Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos ele diz, de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma quer dizer o quê? De nada, irmãos. Quer dizer de nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Isso quer dizer que a ansiedade ela não vai vir? Vai vir.
O problema é que ela não pode encontrar repouso dentro da sua alma. Você está entendendo? Ela não pode te dominar, te controlar, te governar, te desequilibrar. Impedir que ela venha, talvez a gente não vá conseguir, mas ela não pode encontrar repouso e se alojar dentro de nós. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus por vossas petições, pela oração, pela súplica. E ele diz: com ações de graças. Amém? Com ações de graças, irmãos. Essa deve ser a nossa postura. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, olha só, escuta aí, pega a chave. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente. Amém ou não amém? Quem recebe essa palavra? Então faça alguma coisa, pelo amor de Deus. O Senhor, Ele quer guardar o seu coração e a sua mente, com uma paz que só depende dEle, amém, irmãos? É uma paz que só Ele pode produzir em nós. É uma paz que só a presença dEle pode produzir isso em nós, amém? Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem pessoas que em situações difíceis, elas ficam muito nervosas, sim ou não? Tem gente que está falando, o Senhor está falando comigo. Fica nervosa. Mas você não conhece aquela pessoa que ela se aproxima de você e ela consegue trazer uma paz e uma tranquilidade? Sim ou não? O inverso também é verdadeiro. Tem gente que ao invés de trazer paz, pilha mais você, né? Mas, gente, tem uma paz que excede entendimento, que Deus derramou dentro da gente, e que é a presença dEle que produz isso em nós. A guerra está travada, o pau está cantando, gosto de sangue na boca, o diabo se levantando. Olha, irmão, é pedra no caminho, é dificuldade. Olha, o demônio está lá irado, mas você entra na presença de Deus e Ele vem e derrama uma paz que excede todo entendimento dentro da gente. E a gente vai para o meio da guerra, vai para o meio do pau, mas tem uma paz, irmãos. Tem uma paz dentro da gente, em meio à guerra. Então, a palavra é essa. A ansiedade pode querer te alcançar, mas você não precisa andar com ela. Amém, irmãos? Por que eu vou andar com ela? Ela está querendo, me perseguindo, mas eu não quero andar com ela. É uma companhia que eu não quero estar com ela. Eu dispenso essa companhia da ansiedade. É isso que ele está dizendo: não andeis, deixa ela para trás. Não anda com ela, não te alinha a ela. Mas sejam conhecidas, amém? O que é que está te gerando ansiedade? Coloca diante daquele que é o Senhor. Daquele que é o Senhor. Daquele que é o Senhor. Sobretudo, daquele que governa. Ou então isso não é verdade na nossa vida? Então eu não vou andar com ansiedade, mas eu vou colocar diante do Senhor através da minha oração, súplica, da minha petição, e a paz de Deus, ela vai guardar o meu coração e a minha mente. Amém, irmãos? Então eu não serei paralisado
pelo excesso de ansiedade. Ela não vai me paralisar. Se eu entender e aplicar isso, então não deixa ela te desequilibrar, mas coloca diante de Deus, porque Deus tem o tempo perfeito. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem o tempo perfeito. Porque você sabe qual é o problema do ansioso? Ele quer queimar a etapa. Ele quer atropelar logo e quer chegar logo no final. Não é assim? Ele não tem paciência. Ele quer atropelar tudo. Então, Deus tem um tempo perfeito. Não queima as etapas. Não antecipa o processo, meu irmão. E deixa com que a paz guarde teu coração e tua mente. Deus, Ele quer ser Senhor de fato sobre as nossas ansiedades também. Ele quer nos governar. E no final de tudo, a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E eu preciso confiar. E eu preciso descansar, entrar no Shabat de Deus. Amém, irmãos? O Shabat de Deus, o descanso, a confiança no Senhor. E por último, irmãos, nós também somos acometidos de um excesso do presente. E sabe como é que se chama o excesso do presente? Estresse. Esse é o excesso do presente. Sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que nós estamos tão pilhados com o excesso, muitas vezes, de atividades, de coisas, de demandas, de exigências, de pressão, de tensão, de uma competitividade, das solicitudes do nosso dia. E muitas vezes nós não conseguimos entrar nesse descanso do nosso Abba. O estresse tem devastado muita gente, irmãos. E nós precisamos encontrar um lugar de descanso. Precisamos encontrar nele, em Deus, um lugar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Ele tem esse lugar para nós. Amém? Amém ou não amém? Você sabe que o pastor, todos os dias ele pega as ovelhas. E ele tira as ovelhas do aprisco. E ele leva para o pasto. Para o pasto verdejante. O bom pasto. Ele leva também nas fontes. Nas boas fontes. O pastor é esse que leva. Deixa eu te falar uma coisa. Ele tem esse lugar para você. E hoje, esse lugar é um lugar espiritual. Sim ou não, irmãos? É um lugar espiritual. Parece que esse lugar é secreto. Apenas 3 pessoas entenderam. Parece que esse lugar é secreto. Então, muitas vezes, queridos, nós temos essa dificuldade, a dificuldade de conseguir gerenciar o nosso dia, o ativismo que nós entramos.
E eu confesso que é difícil. É difícil, não é fácil. As demandas são muito grandes, elas nos atropelam. Sim ou não? Nos atropelam. É difícil, o sistema, ele nos pressiona. O sistema que nós estamos vivendo, ele nos pressiona cada dia mais. Né? E a gente vive um ativismo, um pensamento, até para a gente parar o pensamento é difícil. Não é difícil, irmãos? Às vezes até para deixar a mente um pouco liberada, porque ela não para, ela está processando o pensamento acelerado ali, e você vai dormir, e de repente passa tudo de novo na sua cabeça, e vai passar já a ansiedade do dia seguinte, e fica ali, e você não consegue entrar no Shabat. O Shabat é o descanso de Deus. O dia é estressante, e tudo depende de como eu começo o meu dia. Sim ou não? Começar o meu dia certo vai fazer toda a diferença para como eu vou gerenciar o meu presente. Vocês estão lembrados do episódio de Marta e Maria? Marta era essa mulher da demanda, da atividade. E ela não pode ser ignorada, irmãos. De fato, não pode ser ignorada, porque a nossa vida não vai virar uma bagunça. Amém? Não vai virar uma bagunça. Não vai virar uma inadimplência, uma irresponsabilidade, não. Mas a única coisa que a gente precisa fazer é pôr em ordem. Amém ou não amém? Pôr em ordem. Diga, eu preciso pôr em ordem. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa pôr em ordem. O que nós precisamos é isso, pôr em ordem. Então Marta tinha uma demanda, e ela estava inquieta com a demanda, e nós ficamos inquietos também com as demandas, sim ou não, irmãos? Ficamos. Mas antes de você ficar inquieto com as demandas, com a pressão, com tantas coisas que você precisa fazer, escolha primeiro a melhor parte. Amém? Escolha e saiba elencar as prioridades. Diga prioridades. Elenca as prioridades. Maria conseguiu fazer isso. E ela soube escolher primeiro a prioridade, a melhor parte, para pôr depois tudo em ordem. Amém? Ei, quando o Senhor, Ele chega para nós e diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque quando buscamos o reino, todas as outras coisas vão ser organizadas. Amém? Quem quer se organizar em Deus? Busca em primeiro lugar. Saiba escolher a prioridade. Deixa Ele colocar em ordem. E não permite com que as solicitudes da vida te roubem, te sequestrem nas tuas emoções, nas aflições que virão, mas que você será um bom gerenciador das aflições. Quem é que recebe essa palavra? Então, não fica presa. Tem muitas pessoas que já conseguiram lidar com o seu passado. E o passado hoje já não tem tanta interferência, porque eles já foram ressignificados. Mas elas não estão conseguindo ainda mudar ou reorganizar o presente, né? E o presente
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não vamos conseguir mais mudar o passado. Amém, irmãos? Não vamos mais. Não temos mais, não temos esse poder. Mas nós podemos mudar o nosso presente. E mudando o nosso presente vai comprometer o nosso futuro. Amém? Então, nosso passado já foi ressignificado. Vamos trabalhar o nosso presente, para que ele sirva como uma plataforma para aquilo que virá do nosso futuro em Deus. Amém? Mas tem muita gente ainda que está preso a um saudosismo lá do passado. Porque às vezes o passado, ele não está preso apenas de coisas ruins. A maioria das vezes ele está preso de coisas, mas às vezes ficamos presos ao passado das coisas boas. E paralisamos o nosso presente. De que maneira? Ah, não, porque tem aquela pessoa que ela já foi muito bem sucedida. E que ela já ganhou muito dinheiro e hoje ela não ganha mais. Mas ela fica preso a esse saudosismo do passado lá atrás. Que passou. Ressignifica. Vai para frente. Avança. Não fica preso àquela realidade. Tem gente que... Eu conheço muita gente assim. Às vezes tem muita gente que é aquele jogador de futebol que não emplacou, que fica preso lá. Ah, mas quando eu jogava a bola, quando eu enfrentei, está lá preso. Há uma fase boa, há uma realização que não foi feita, e ele está preso lá. O que eu conheço de gente assim, meu Deus. Vira também essa página e prossegue para aquilo que o Senhor tem a partir daí. Amém? A nossa vida não vai poder estar presa lá. E no que diz respeito também, às pessoas que precisam hoje, porque também tem gente que não tem esse problema de ansiedade com o futuro, mas o presente é aquele que não consegue gerenciar a prioridade e é aquele procrastinador. Então a procrastinação no seu presente, ela precisa ser resolvida. As prioridades, elas precisam ser definidas, porque isso também pode gerar aflição no seu dia a dia. Precisamos organizar essas coisas, para que o Senhor tenha essa capacidade de nos gerenciar. Então, queridos, eu quero concluir dizendo para vocês que dentro da nossa jornada de aflição, de lutas, de guerras, de batalhas, elas fazem parte do pacote, amém? Mas isso é para nos forjar. É para nos forjar. E a soma de tudo isso é que nós precisamos ser bons gerenciadores de tudo isso. Amém? E não precisamos ficar presos a esses ambientes, porque isso fará parte do nosso dia a dia, a nossa jornada de justos sobre a terra. Amém, queridos? Vão ter mais aflições? Sim. Vão ter mais guerras? Sim. Vão ter mais lutas? Sim. Vão ter dores? Sim. Vai ter perda? Também. Vai ter traição? Vai ter também. Vai ter angústia? Vai ter. Mas em todas essas coisas, Ele já tem me feito mais do que vencedor, por intermédio de Cristo Jesus, o meu Senhor, que me livrará de todas essas aflições, porque Ele prometeu que estaria comigo em todo o tempo. Amém? Então quando você passar, a palavra de Deus, ela diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém?
é a minha ação, mas ele diz, para que possais resistir, diga resistir, no dia mau. O que é que ele está querendo dizer? O dia mau vai vir, irmão. E não pense que você é privilegiado, vai vir para todo mundo. Agora, quando ele vier, eu estou revestido. Eu estou pronto, eu estou preparado, meu irmão, pode vir. Eu estou revestido, eu tenho uma armadura, eu tenho uma espada, eu tenho um escudo, eu tenho um capacete, eu tenho uma identidade, eu sei quem sou e sei quem é o meu Deus, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu pedi ou que eu pensar. Eu sei que Ele está comigo em todo o tempo. Ele prometeu que não vai me desamparar. Então vai vir, mas depois de eu resistir a tudo, eu ainda permanecerei inabalável. Tem uma salva de palmas para ele. Inabalável. Então um dia mau vai vir, irmãos, mas a gente vai estar pronto. Siga as instruções. O Senhor nunca nos enganou. O Senhor, Ele tem uma promessa, a profecia do Yeshua, do Messias. Ele prometeu de fato. O Messias, Ele é o Salvador. Amém? Mas Ele não prometeu que nós não iríamos passar pela dor. A dor vai vir. E Ele nos salvará das dores que nós não podemos suportar. E é por isso que Ele é o Salvador. Amém? O Senhor, Ele também prometeu que iria enviar um outro Consolador. Não foi um anestesista. Ele não disse que ia mandar um anestesista, mas Ele disse que iria mandar alguém para consolar a tua dor, que você vai vencer ela. E é por isso que no final Ele diz: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, de ter uma coroa sobre a sua cabeça. O Senhor prometeu ao vencedor, aquele que foi forjado para vencer a dor. É por isso que é vencedor. Amém? Então, essa noite, você não vai deixar com que as aflições elas te paralisem, elas te estagnem, nem que elas rejam a sua vida. Mas você será um bom gerenciador das aflições que estão vendo e vindo para te fazer melhor. Vamos ficar de pé. Olha aqui para mim. Por fim, eu vou ler aqui uma passagem que norteia a minha vida e que me prepara para os desafios que estão por vir. Para mim, essa passagem de Paulo, ela... Não vou falar não, eu vou ler para você. Ela está lá em 2 Coríntios 6, verso 4.
E ela por si só, ela não precisa de hermenêutica. Ela não precisa de interpretação. Porque ela é clara, ela é objetiva. E ela diz o seguinte, 2 Coríntios 6, a partir do verso 4. Ele diz: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivesses morrendo todos os dias, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente precisa ler isso todo dia, porque isso me emociona, a verdade do Evangelho. Isso precisa nortear o nosso coração, a nossa caminhada, na muita paciência, na longanimidade, e saber que a gente já tem tudo que nós precisamos. O melhor já nos foi dado. Amém? Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor, mais uma vez essa noite. Venha sobre nós. Nós temos uma necessidade, Senhor, nesses dias, de podermos ser forjados no Evangelho do Reino, do Evangelho da verdade, Senhor, do Evangelho que não tem nada encoberto, de um Evangelho que não é um Evangelho de oportunidades, que não é um Evangelho, Senhor Jesus, humanista, não é um Evangelho hedonista, mas é o Evangelho que nos forja, o Evangelho que nos capacita, Senhor, o Evangelho que nos prepara, Senhor, Senhor, o Evangelho que nos lapida, o Evangelho que nos leva para o Getsêmani, para o lugar da prensa, o Evangelho, ó Deus, que nos lapida, ó Deus, na fornalha, no fogo, na alta pressão, mas que é capaz, ó Deus, de lapidar o diamante, Senhor. Espírito Santo de Deus, olha para nós, Senhor, olha para nós, e nos tira, Senhor Deus, desse Evangelho tão romântico, e nos traz um Evangelho verdadeiro, o Evangelho que é o Evangelho de cruz. Esse é o Evangelho de cruz, Senhor. É o Evangelho da morte, onde todos os dias estamos sendo levados à morte. E embora pensem muitas vezes que estamos morrendo, eis que vivemos, Senhor. Eis que estamos vivendo, Senhor. Espírito Santo, venha nos reformulando, Senhor, debaixo desse prumo e dessa régua da Tua palavra,
Espírito Santo de Deus, vem aqui essa noite, Senhor, e nos ajude, primeiro, ó Deus, a nos desprender do excesso de passado. Quebra o excesso de passado que nos prende, que nos amarra, Senhor. Vem aqui essa noite, Espírito Santo de Deus, e quebre essas amarras. Quebre, ó Deus, esse encarceramento do passado, Pai. Rompe com essas algemas, ó Deus, do passado, ó Deus, de feridas, Pai. Deus, de sentenças, de imagens, de memórias, de palavras lançadas, proferidas, de sentimentos de rejeição, Senhor. Pai, de abandono. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando tudo isso, Senhor. E vá liberando essa noite alma e mente, essa noite. Libera, quebra as prisões do passado. Vem, Espírito Santo de Deus, e venha nos ressignificar no nosso passado, venha nos reformular, venha gerando, ó Deus, uma mudança de mente, uma metanoia, venha liberando os nossos corações de prisões, venha liberando perdão, venha liberando, Senhor Deus, amarras emocionais, raízes de amargura, Senhor, meu Deus, prisões, ó Deus, Deus, sentimentos aprisionados venham ser liberados essa noite, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, quebra, Senhor, quebra, Espírito Santo, e põe hoje o bálsamo de Gileade, o bálsamo sarador, curador, feridas sejam fechadas hoje, cicatriza hoje, Senhor, fecha hoje. Oramos, ó Deus, pelo nosso excesso de futuro que se chama ansiedade, e remove, ó Deus, o excesso de ansiedade, Senhor, dos nossos corações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Remova o repouso da ansiedade excessiva dentro dos nossos corações, e nos ajude, ó Deus, a lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, todas as nossas aflições, todas as nossas guerras, todas as nossas, ó Deus, solicitudes, todas as nossas dificuldades, que sejam conhecidas diante de Deus. Deus, para que daí em diante a paz que excede todo entendimento humano venha a guardar o nosso coração e a nossa mente. Vem, Senhor, e tira-nos, ó Deus, do nosso excesso, do ativismo excessivo, sem o descanso e o Shabat do Senhor. Arranque-nos da procrastinação, arranque-nos, ó Deus, de não termos uma direção, mas que possamos, ó Deus, ser obedientes à Sua palavra, à Sua instrução, que nos diz, ó Deus, que nos dá o caminho, a pista, o mapa, Deus, de podermos buscar o reino em primeiro lugar, de Te colocar no lugar de primazia, para que Tu sejas o primeiro, e que tudo possa entrar em ordem, porque quando Tu és o primeiro, tudo fica em ordem. Põe em ordem a nossa alma, Senhor, põe em ordem a nossa casa, põe em ordem a nossa família, Senhor, e nos leve, ó Deus, para a centralidade, Deus, da Sua vontade, Senhor. Nos leve, ó Deus, para um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas, para um lugar de descanso, a Sua presença, Senhor.
para aquele lugar onde nós somos capazes de preparar uma mesa para os nossos inimigos. É esse lugar de confiança e de descanso. Nos conceda, nos leve a este lugar, Espírito Santo de Deus, e remova todo o estresse descompensado, porque não aprendemos, ó Deus, a descansar em Ti, a confiar em Ti. Vem, Espírito Santo, venha, nosso amado Consolador, essa noite, sobre cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade de se mover aqui sobre as nossas vidas. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós quebramos as nossas resistências